Pessoal, vamos lá, nós somos concursos.com. Vamos tratar de um tema, desses temas aqui, conjuntos numéricos, operações aritméticas, múltiplos divisores, MMC, MDC. No fundo também tá tudo interligado, né? Você pega lá o seu programa, tá escrito conjuntos numéricos. Beleza, conjuntos numéricos. Aí você nem se toca que questões de conjuntos numéricos podem versar sobre operações aritméticas, múltiplos divisores, MMC e MDC. É verdade. Então, no fundo, tá tudo junto, tá? Tá tudo junto. Você tem que dominar, né, esses temas aqui que nós vamos trabalhar nessa parte teórica. Fechou comigo aqui? Belezinha? Então, vamos lá? Joia. Eu vou começar propriamente, né, definindo, passar aqui para você, os conjuntos numéricos. Vamos conversar sobre os conjuntos numéricos e aí a gente vai seguindo, né, operações aritméticas, MMC e MDC. Fechou? Bom, olha só. Conjunto é um grupo, né, de elementos, conjunto dos alunos que estão estudando para concurso, né, conjunto das vogais A, E, I, O, U, beleza? Conjuntos numéricos, então, é um conjunto formado por números, evidente, o próprio nome já diz. Só que dependendo desses números, os conjuntos numéricos recebem os nomes específicos, beleza? Então, como está dizendo aqui, conjuntos numéricos são conjuntos, os elementos são números, evidente, e os conjuntos que nós vamos estudar são os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números chamados de reais, beleza? Natural, inteiro, racional, irracional, real. Nós temos aí um total de 5 conjuntos. Tá bom? 5 conjuntos. Então, vamos lá. O primeiro conjunto dos números naturais. Os naturais, eles são definidos dessa maneira. N é o nosso símbolo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são os números, né, inteiros. Note que aqui não aparece o número com vírgula. Não apareceu 3,1. Não apareceu 0,08, né? São números inteirinhos e positivos. Número negativo não é natural. Então, os naturais são números inteiros positivos, como está aí. Beleza? Só curiosidade, a palavra natural, né, os números naturais são chamados assim porque são os números que você encontra naturalmente, na natureza. É verdade, na natureza. Por exemplo, é natural você ir num mercado, estou procurando aqui uma canetinha, tá aqui as canetas. É natural você ir no mercado e falar, vou comprar raiz cúbica de 7 quilos de batata. Isso não é natural. Isso é loucura. Isso é maluquice. Vou comprar raiz cúbica de 7 quilos de batata. Isso não é natural, nem um pouco natural. Natural é você comprar 3 quilos de batata, 2 quilos, 5 quilos, 0, quer dizer, nenhum quilo. Beleza? Então daí vem o nome conjuntos naturais. Fechou aqui comigo? Beleza. Agora, aí vem umas simbologias aí da matemática, é bom você saber. O asterisco na matemática indica a ausência do zero. Então, quando você colocar em asterisco, você está dizendo os naturais não nulos, ou seja, não nulos. Não entra o zero. Então, o zero que estava aqui, olha, o dedo sumiu. É do 1 para frente. Fechou? Então, tem os primeiros conjuntos dos números naturais, tá? São esses daqui, e os naturais não nulos seriam um subconjunto, né? Uma parte dele. Então, os números naturais e os naturais não nulos, aparecer um asterisco, indica o quê? A ausência do elemento zero no conjunto. Fechou? Agora, podemos seguir para o conjunto dos números inteiros, porque note o seguinte, os números negativos existem na matemática, evidente. E aí, nós temos que criar um conjunto para colocar os números negativos, né? Só temos os positivos. E aí criou-se o conjunto dos números inteiros, aonde note o conjunto dos números inteiros, o símbolo é o Z, Z de zorro, tá? Números inteiros, né? E aí veja que os números inteiros você acrescentou os negativos, etc. Aqui, reticências, que nós temos infinitos negativos, menos 1 milhão, menos, aí vem vindo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e infinitos positivos evidentes, né? Por isso asterisco aqui e aqui. Então acrescentamos os números negativos, né? Os números negativos. Notem que os números naturais estão aqui, né? Os naturais estão aqui dentro, né? Então nós podemos até dizer que os números naturais estão contidos
né? Está dentro dos inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Os naturais estão aqui dentro. Se um número é natural, ele também vai ser inteiro, tá? Depois, quando nós terminarmos de ver todos os conjuntos, eu vou dar uns exemplos de números para a gente fazer um treinozinho aqui, tá bom? Uma classificação de números, a gente vai treinar. Beleza. Então, esses são os números inteiros. E aí vem aquela mesma historinha. Os inteiros não nulos, o Z asterisco, não entra o zero que está aqui, ele sumiu. Do menos 2 pulou para do menos 1 pulou para 1. Não tem o zero, né? Aqui entre o menos 1 e o 1. Beleza? Maravilha. Ok. E aí começa a vir uma partezinha assim um pouquinho mais formal de nomenclatura, de nomes, porque quando ele fala conjunto dos inteiros não negativos, tá? Se é não negativo é o quê? Positivo. Então ele está trabalhando com os inteiros positivos, então não entram os negativos. Então por isso você coloca Z+. Z+, é para lembrar que são os inteiros não negativos, tá? Z+, para dizer a verdade, o Z+, o mais fica aqui embaixo, tá? Que na hora da formatação, o mais ficou do lado do Z, no fundo é o Z+, o maisinho aqui embaixinho do Z, tá? Beleza? O asterisco é em cima, né? E o mais embaixo. Então, os números inteiros não negativos são os positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? O zero entra, tá? Então, nos números não negativos são os positivos com zero. Então, são os positivos com zero. E olha só que interessante. Esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, volta aqui. Não são os naturais? Olha os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, então os inteiros não negativos é sinônimo de conjunto dos números naturais, que é o nosso N. É a mesma coisa. Ou você fala naturais, ou fala inteiros não negativos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Viu esse sinônimo? Ficar ligado em prova, tá? Às vezes eu pergunto esses sinônimozinhos aí. Beleza? Aí, seguindo aqui, nós temos os inteiros positivos, que o nosso símbolo vai ser Z+, com mais embaixo e o asterisco aqui. Ué, mas qual é a diferença, gente? Os inteiros positivos, o zero não entra. Os inteiros não negativos são os positivos com zero. E os inteiros positivos são os positivos também, claro, só que sem o zero. A única diferença é o zero entrar ou não no conjunto, tá? Então, os inteiros positivos, Z mais asterisco, asterisco indica que o zero não entra, note que o zero não entrou, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você olhar aqui, olha o conjunto dos naturais não nulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais um sinônimo para você. Os inaturais não nulos é a mesma coisa que inteiro positivo. Ou você fala conjunto dos inteiros positivos ou os naturais não nulos. Os inteiros positivos são os naturais. São os naturais. Sem o zero. Beleza? Ok? Então esses conceitos se confundem. Ok? E aí vem a parte agora dos números negativos. Quando nós chamamos de Z menos, e o menos está aqui embaixo, tá, gente? Isso aqui foi só formatação, o menos aqui do lado do Z. Z menos vai ser os inteiros não positivos. Não positivos. Ora, se são inteiros não positivos, ele só pode ser o quê? Negativo, né? Não positivo é negativo. Então só entra os números negativos, ó. Asterisco aqui, que temos infinitos negativos, aí vem menos 5, menos 4, menos até o zero. Então os inteiros não positivos são os negativos, sim senhor. Se é não positivo, é negativo. Com zero. São os negativos com zero. Tá? E os inteiros negativos? Gente, continua sendo os números negativos, inteiros negativos, claro, só que sem o zero. Olha o zero aqui, sem o zero. E aí o nosso símbolo é Z menos, para dizer que são negativos, e o asterisco, para dizer que o zero não entra. Né? O asterisco indica que o zero não entra. Isso é mais conceito, gente, não tem conta, não tem nada, é só você conhecer os conjuntos, tá bom? Só você conhecer os conjuntos numéricos. Fechado aqui comigo, beleza? Bom, e os números, agora nós vamos entrar no... Então fechamos os inteiros, né? Os naturais, os inteiros, né? E seus subconjuntos, não nulos, positivo, negativo, etc. Só que ao trabalhar com os naturais inteiros, como eu já falei anteriormente,
não entram as decimais. Cadê, por exemplo, a decimal 0,4? Ou seja, a fração 1, né? Por exemplo, 0,25, a fração 1 quarto, 0,4, que é a fração 4 décimos, né? Enfim, cadê as decimais? Cadê as frações? Então, estou trabalhando com números inteiros. Então, elas existem e temos que trabalhar essas frações. Então, vamos lá. Aí, criou-se o conjunto dos números racionais, cuja simbologia vai ser a letra Q. Tá? Q. Os racionais são, vamos ler o que está escrito aqui, são as frações A sobre B, né? Então, os racionais são as frações A sobre B, tal que, gente, barrinha vertical na matemática, você lê tal que. Então, são as frações A sobre B, tal que o A, ou seja, o numerador, pertence, esse Azinho que você está vendo aqui, você vai ler pertence a Z, o denominador B pertence a Z, tá? E aqui é B, tá? Não é aqui não, B é diferente de zero, B é diferente de zero, ou seja, os racionais são as frações A sobre B, tal que o numerador pertence a Z, o denominador B pertence a Z e o denominador B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Então não existe divisão por zero. Então os números racionais são números tais que o numerador e o denominador sejam números inteiros, né? E o denominador tem que ser diferente de zero. Exemplo, 3/7. 3/7 é um número racional? É. Por quê? Gente, o numerador 3 não é um número inteiro? É. O denominador 7 não é um número inteiro? É. Então 3/7 é racional. 1/5 é racional? Sim. 1 é um número inteiro, 5 é um número inteiro, 1/5 é uma fração. Formada por dois números inteiros, racional. Menos 11/5 também. Menos 11 é um número inteiro negativo, 5 também. 8, número racional. Vai dizer 8, professor? Que 8, cara? Tu tá errado, tu acabou de falar com as frações. Pois é. O 8 é o que a gente chama, já vimos aqui, né, uma fração aparente. Né? O 8 pode ser escrito com uma divisão de dois racionais, de dois inteiros. Por exemplo, 16 dividido por 2. A fração 16 sobre 2 não está dentro do conceito racional? O A não é 16 e o B não é 2, gente? Se coloca o A igual a 16, B igual a 2. O A é um número inteiro, ou seja, o 16 não é um número inteiro. B não é um número inteiro. 2 não é um número inteiro. Então 16 sobre 2 está dentro da definição de um número racional. Então ele é um número racional. Só que 16 dividido por 2 dá 8. Então 8 é racional também. Tá? Também é. Também são os números racionais. Beleza? Ok? Tá? E aqui vem aquele conceito que eu já mostrei para vocês na aula de razões e proporções. Na aula de razões e proporções eu mostrei isso aqui, onde eu coloquei que as dízimas, né, são decimais não exatas e se dividem em periódicas e não periódicas. As dízimas periódicas são números racionais, tá? Por que as dízimas periódicas são números racionais? Porque, por exemplo, 0,777 é uma dízima periódica e ela consegue ser transformada nessa fração aqui. Essa dízima aqui, 5.4666, é essa fração aqui. Tá vendo? Essa dízima 0,1616 é 16 dividido por 99. Então, toda dízima periódica, você consegue transformá-la em fração, né? Então, toda dízima periódica tem uma fração correspondente. Então, as dízimas periódicas são números racionais. Porque toda dízima periódica, você consegue escrevê-la na forma A sobre B. Fechou, galerinha? Beleza? Então, as dízimas periódicas são números racionais, tá? Nós até vimos aqui como é que a gente consegue pegar uma dízima periódica e transformá-la em fração. Aquela regrinha do numerador e denominador. Fechou comigo? Beleza. Então, tá aí. Números racionais. Ok. Aí vem o quarto conjunto, que são os números irracionais. Tá bom, irracionais. Vamos lá. O que são os irracionais? O nome já diz, ó. Negação, né? Quer dizer, não racional. Ou seja, são números que eu não consigo escrevê-los na forma de fração.
números que eu não consigo escrevê-los na forma A sobre B, ok? Esses números, eu quero que você memorize só uma coisa. Esses números, tá, que são chamados números irracionais, são as dízimas aperiódicas. Acabou. Isso é que interessa. Ou seja, as dízimas não periódicas ou aperiódicas são os números irracionais. Estou marcando aqui para você, ou seja, dízima periódica, aperiódica, não periódica é igual ao número irracional e vice-versa. Então, se você tiver uma dízima aperiódica, já sabe que é um número irracional. E se o número for irracional, ele é uma dízima periódica. Acabou! Eu quero só que você saiba essa definição, para mim já está muito bom. Beleza? Já está muito bom você dominar essa definição aí. Então, por exemplo, 3,541 é uma dízima periódica? É. Como é que é dízima mesmo? A gente já tem valor de dízima aqui. Como é que eu vejo que é dízima? Quando tem 3 pontinhos. E aqui não tem nenhum período certinho, né? Aqui tinha, olha aqui o período aqui das periódicas. 777, 6666, 16, 16, 16, 16, são dízimas periódicas. Tem decimais que se repetem, né? Decimais repetitivas, decimais periódicas. Na dízima periódica, não. Você veja que as decimais aqui não seguem um padrão, não tem um período. Então é um número racional. É um número racional. Os infinitos números à direita da vírgula não se repetem periodicamente, né? Beleza? Aqui também. 8,1715 também. 3 pontinhos é dízima, né? Então, 3 pontinhos indica que tem infinitos números depois da vírgula. Só que esses infinitos números, eles podem se repetir em grupos, que são as dízimas periódicas, ou não, que são as aperiódicas. As aperiódicas são números irracionais. As periódicas são números racionais. Maravilha! E aí vem aqui um detalhezinho, uma observation aqui para vocês. Toda raiz quadrada, não, raiz quadrada, isso aí eu digitando, né, gente? Às vezes passa uma coisinha assim, né? Eu faço uma revisão de tudo, uma vez passa uns detalhezinhos, passou. Toda raiz quadrada, não, toda raiz quadrada de qualquer número primo positivo tem como resposta uma dízima periódica e, portanto, é um número irracional. Beleza. Vou lembrar aqui que são números primos, hein? Números primos, já vou adiantar aqui, são aqueles que só podem ser, só tem 2 divisores. Só são divisíveis por 2 números, tá? Só são divisíveis por 2 números. E ele próprio. Por exemplo, números primos aqui, vamos botar aqui alguns primos, já que nós temos infinitos primos, né? Ó, botar uns aqui, 2, 3, 5, 7, 11, etc. E por aí vai. Ou seja, 2 é primo? É. Por quê? 2 só é divisível por 1 e por 2. 3 é primo? É. 3 só é divisível por 1, né? 3 dividido por 1 dá 3. E por ele próprio. 3 dividido por 3 dá 1. E não é divisível por mais nada. Por mais nenhum outro número. Divisível significa com resto zero, que eu quero dizer. 5 também, 7 também, 11 também, 17 também. E por aí vai. 21, não, 21 não, professor. Por quê? Ora, porque 21 é divisível por 3, por 7, por 21. Então tem mais de um divisor, né? Então cuidado. Beleza? Ok? 8, 8, professor? Não. É isso aí mesmo, 8 não, com certeza. 8 é divisível por 2, por 4 e por 8, né? Mais de um divisor, não pode. Então números primos é divisível somente por ele e por 1. Só tem 2 divisores, beleza? Então, por exemplo, toda raiz quadrada de qualquer número primo, por exemplo, exemplos aqui. Exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 11, por aí vai, são números irracionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,41, 3 pontinhos. A raiz quadrada de 2 tem como resposta um número irracional, tá? Ou seja, uma dízima aperiódica. Toda raiz quadrada de qualquer número primo tem como resposta uma dízima aperiódica. Então será um número irracional. Beleza? Será um número irracional. Isso aqui, então, é só para você ficar ligado, prestar atençãozinha na nossa observaçãozinha importante, tá bom? Então esses são os números irracionais. Aí,